As areias da Costa Vicentina foram mais uma vez o piso escolhido para abrir o calendário do Campeonato Nacional de Enduro CFL 2021. O Motorsport Vila Nova de Santo André organizou a primeira prova do campeonato pelo 4º ano seguido e teve largos elogios, conseguindo cumprir com todas as exigências impostas devido à pandemia que ainda condiciona tantos eventos. O paddock, sempre bem controlado, esteve recheado de boas estruturas e respirava-se profissionalismo. Nos cerca de 50 km de percurso estiveram à volta de 250 pilotos que se debateram ao máximo para entrar em 2021 com o lugar mais alto possível. Estamos a dar início ao Campeonato Nacional de Enduro 2021. Estamos em Santo André para a primeira ronda de um dia deste campeonato. Santo André é uma prova com características diferentes das outras. As especiais são todas em areia, portanto que é uma dificuldade acrescida para a maioria dos pilotos. A caravana é grande, estão cerca de 250 pilotos inscritos e a ser verificados, portanto auspicia-se um grande início de campeonato 2021. Na continuação das restrições impostas pela DGS para o desporto sénior, aqui estamos a cumprir com todas as imposições. Começámos com o teste de Covid, começámos com umas verificações tanto administrativas como técnicas faseadas e com horários definidos, mas até agora os pilotos têm cumprido e as coisas têm fluído num bom ritmo. Renato Silva mudou-se de armas e bagagem para o enduro depois de ter lutado pelo campeonato de MX2 no ano passado. O piloto da KTM número 31 regressou à competição após uma longa paragem por lesão grave. A Jetmar continua a apostar em Luís Oliveira, que junta o talento à vontade de vencer e mostrou que está com um bom ritmo, apesar de ainda não sentir que é o ideal. Rui Gonçalves chegou a Santo André com muita confiança na sua 4,5 da Sherco Portugal. Mesmo com um deslize na cross test, logo na primeira volta, e outro erro a meio da prova, quando estava a apertar o andamento, sai vencedor da Elite 2. Um bom treino em corrida, com um nível bastante alto. Hoje o Didi andou muito bem e esteve sempre à altura. Eu entrei um bocadinho mal na prova, a abrir a primeira cross e depois atrás do prejuízo também fui fazendo alguns erros. E assim no pódio de Elite 2, a vitória para Rui Gonçalves, Luís Oliveira em segundo e Renato Silva no degrau mais baixo. No terceiro lugar de Elite 1 ficou Manuel Teixeira com uma Husqvarna FE 250. O piloto da Boncar enfrentou as areias de Santo André com muita alma, o que lhe valeu o degrau mais baixo do pódio. Gonçalo Reis voltou à Gás e terminou a prova no segundo posto da classe. O piloto da Cais Motor teve uma queda forte na primeira Enduro Test, daquelas que poderiam ditar o abandono a qualquer piloto, mas o número 17 valeu-se da sua raça e com um ritmo bem alto levou a prova até ao fim, mesmo com outra queda na terceira volta. O bicampeão absoluto chegava a Santo André cheio de vontade de vencer na prova de abertura e se em 2020 perdeu a corrida por 2 segundos, desta vez ganhou por 3. Diogo Ventura manteve o foco em toda a corrida, mesmo depois de um pequeno erro logo na primeira especial, e meteu a sua Beta 2,5 no topo da tabela desde cedo. Não cometi erros, exceto na primeira especial, mas são coisas que acontecem. Tentei andar sempre forte e no final tive que apertar um bocadinho, apertei ao máximo para conseguir vencer. No ano passado perdi aqui a corrida por 2 segundos. No primeiro lugar de Elite 1, Diogo Ventura, em segundo, Gonçalo Reis e no terceiro posto, Manuel Teixeira. Diogo Parente entra este ano para a classe Open depois de mais de um ano sem competir devido a uma lesão. Ele, que é um dos rivais de mérito, começou a temporada logo no pódio desta prova de abertura. Agora numa Husqvarna da Tours Offroad, Ricardo Damil venceu 7 especiais, só que acabou por se deixar passar nas contagens finais e fica em segundo do Open Absoluto, vencendo em Open 2. Gonçalo Sobrosa faz uma corrida de trás para a frente e, mesmo sem se sentir à vontade na areia, dá mais uma vitória à Beta. O campeão nacional de TT1 está agora no Enduro e provou que a consistência dá frutos com esta vitória à geral de Open e em Open 1. Saí daqui de Santo André com uma vitória, que para mim já é muito bom, porque a areia nunca foi muito a minha praia, não é? Mas, opá, estou contente. Obrigado.
No absoluto Open, Gonçalo Sobrosa com a vitória, Ricardo Damil em segundo lugar e o terceiro posto para Diogo Parente. Gonçalo Jesus fez a sua Beta RR 125 gritar até ao terceiro posto de Verdes 1 aqui em Santo André. Bernardo Votz fechou o pódio no ano passado, mas desta vez conseguiu subir um degrau terminando em segundo. A Husqvarna da Boncar foi a mais rápida nas mãos de Vítor Queiroz, que acaba por vencer a classe de Verdes 1 e em absoluto nos Verdes. Foi uma boa corrida, consegui vencer tudo. O trabalho que tenho vindo a desenvolver tem vindo a dar frutos, agora é continuar o trabalho. No pódio de Verdes 1, primeiro lugar para Vítor Queiroz, segundo posto para Bernardo Votz e Gonçalo Jesus em terceiro. Outro piloto que passou do motocross para o TT e agora para o enduro foi Michael Simão, que carimbou o terceiro lugar em Verdes 2. Na posição intermédia do pódio ficou Diogo Nogueira, atrás do seu colega de equipa, Luís Cardoso. O barbeiro confessa que não se sente à vontade na areia e passou a prova a controlar para não perder tempo nas quedas e assim deu mais uma vitória à Motospinha, ficando em segundo na geral dos Verdes. O pódio de Verdes 2 com Luís Cardoso no topo, Diogo Nogueira em segundo e Michael Simão no terceiro posto. Em Verdes 3 vimos Carlos Pires a ocupar o terceiro lugar da classe, com Rui Silva no segundo posto. O vencedor foi Pedro Durães, que, apesar de nunca andar na areia, foi tentando progredir ao longo do dia. Foi fluindo, foi começando a ganhar um bocadinho de confiança e pronto, saiu este resultado. Obrigado. No pódio de Verdes 3, Pedro Durães em primeiro, Rui Silva em segundo e Carlos Pires no terceiro posto. Nos veteranos foi Pedro Bianchi Prata quem ficou em terceiro, ele que, para além de estar em prova, tinha também algumas motos da sua estrutura. Nuno Rocha voltou ao enduro e agora foi o filho a puxar por ele do lado de fora. Frederico Rocha está lesionado e viu assim o seu pai a terminar em segundo e ainda a vencer o Challenge TM. E correu bem, para o objetivo que era, correu lindamente. Tive alguns problemas durante a prova, mas o que interessa foi o resultado final, correu muito bem e agora vamos ver o resto do campeonato e está tudo no bom caminho. No pódio de veteranos, vitória para Manuel Moura, Nuno Rocha em segundo lugar e Pedro Bianchi Prata em terceiro. No terceiro lugar das senhoras ficou Rita Vieira, ela que sofreu uma queda violenta logo nos minutos iniciais e teve que controlar as dores que a acompanharam até ao final do dia. Bruna Antunes mostrou uma excelente evolução que lhe valeu o segundo posto. Este ano, na equipa da Momento TT, aos comandos da Gás, a piloto de Sesimbra espera chegar ainda mais à frente. A piloto oficial da Jetmar entra a vencer com a sua Husqvarna para defender o título de 2020. Mesmo sem correr riscos durante toda a prova, Joana Gonçalves esteve forte e bastou-lhe atacar onde se sentia à vontade para conquistar o topo do pódio. E melhorando ao longo do dia, acho que no final do dia senti melhor com a moto. Quero agradecer a toda a minha equipa que fizeram um excelente trabalho. No pódio das senhoras, Joana Gonçalves a vencer, Bruna Antunes no segundo posto e Rita Vieira no degrau mais baixo do pódio. Na classe dos super veteranos foi Nuno Gonçalves, que terminou no degrau mais baixo do pódio. António Carmo levou a sua TM EN300 à posição intermédia, ficando a 2,5 segundos do vencedor. E Paulo Miranda foi invicto em 2020 e continua a sua tirada de vitórias neste arranque da nova temporada. Nos super veteranos temos no pódio Paulo Miranda em primeiro, António Carmo em segundo e Nuno Gonçalves em terceiro. Na classe de promoção, a Kawasaki de Gonçalo Branquinho levou ao terceiro lugar. José Ferreira meteu a FP Racing no segundo posto da classe. E João Rato volta ao enduro depois de alguns anos de fora e mesmo sem sentir o ritmo necessário, foi a estrela da promoção. O pódio da promoção com João Rato em primeiro, José Ferreira em segundo e Gonçalo Branquinho no terceiro lugar.
No troféu Aero, Vítor Queiroz foi o vencedor. Segundo lugar para Emanuel Costa e em terceiro André Reis. A Vila de Góis recebeu a segunda jornada do Campeonato Nacional de Enduro Maxis CFL. Uma prova que atingiu um novo recorde de participantes com organização do experiente Motoclube de Góis. Começamos por ouvir as palavras do Presidente da Comissão Nacional de Enduro, Pedro Mariano, em antevisão deste Enduro de Góis. Na prova do Campeonato Nacional Maxis CFL de Enduro, estamos em Góis. Um número de participantes muito elevado, portanto batemos um recorde desde o ano 2000, 300 participantes. Góis é uma prova com características completamente diferentes de Santo André, já é uma clássica no Nacional e aqui tínhamos uma prova preparada para mais dureza, sem areia, com a característica desta região que é a pedra e o barro. Luís Oliveira mostrou-se em grande forma no Enduro de Góis. O piloto da KTM esteve na luta pelo segundo lugar até metade da corrida, mas uma queda na terceira volta fez com que perdesse muito tempo, baixando para o terceiro posto da categoria Elite 2 e quarto do absoluto. Depois de alguns contratempos na primeira volta, Rui Gonçalves aplicou o seu habitual ritmo, recuperando muito tempo e vencendo algumas das especiais para terminar em segundo da Elite 2 e terceiro do absoluto aos comandos da sua Sherco. Na passagem por Portugal, o 3 vezes campeão do mundo Christophe Namotin levou a sua Sherco à vitória tanto na Elite 2 como no absoluto. O experiente piloto francês atacou desde o início, construindo uma vantagem que lhe permitiu gerir essa liderança até final. It was a very nice race, nice organization, and for sure the weather was very good. So no, I'm happy to be here. Naquela que foi a sua segunda prova na categoria Elite, Ricardo Wilson conquistou o seu primeiro pódio. O piloto da Beta Portugal Motospinha foi o terceiro classificado na categoria Elite 1. O experiente piloto Gonçalo Reis levou a gás do time Solposto Cais Juntor ao lugar intermédio da Elite 1. Reis foi muito regular ao longo de todo o dia, que lhe valeu também o lugar entre os 5 melhores do absoluto. A jogar em casa, Diogo Ventura esteve quase toda a prova no segundo posto. O piloto da Beta Portugal Motospinha Góis Motoclube aguentou a forte pressão por parte dos seus adversários na fase final da corrida, conquistando a vitória em Elite 1 e também o segundo lugar do absoluto, que lhe permitiu dilatar a vantagem na frente de ambos os campeonatos. Comecei bem, as minhas extremes acabei sempre a cometer alguns erros, mantive sempre um bocado longe do primeiro classificado, não consegui ganhar aqui hoje, mas faço segundo, para o campeonato é bom. Na categoria Open era Gonçalo Sobrosa que se apresentava na liderança do campeonato. O piloto da Beta Portugal Motospinha atacou desde o início, mas algumas quedas na Extreme Test fizeram-no perder algum tempo, terminando no terceiro lugar da Open e segundo de Open 1. Mesmo assim, Sobrosa mantém-se na liderança do campeonato. Diogo Parente teve uma prova exemplar. Com a sua Husqvarna do time Rivais de Mérito, Parente foi o segundo melhor do Open e vencedor da Open 2. Terminou a 33 segundos daquele que foi o vencedor desta classe. Rodrigo Luz deu espetáculo aos comandos da Yamaha 125 do Oliveira Racing Team. Rodrigo Luz tinha sido bastante azarado em Vila Nova de Santo André, ao ficar parado na última especial, mas aqui a atacar desde o início e a dar espetáculo para conquistar a primeira vitória da temporada. A prova correu bem, foi muito divertida desde o início ao fim. Foi um dia positivo, estava-me a sentir bem e consegui dar ganhos especiais, o que foi o que interessou. Imagens do pódio final com o vencedor Rodrigo Luz e o líder do campeonato Gonçalo Sobrosa.
Vítor Queiroz, que tinha vencido a ronda de abertura, teve uma indisposição no início da corrida, mesmo assim recuperando até ao terceiro lugar final de Verde Jum. O segundo lugar foi para Francisco Salgado, ele que esteve muito próximo de vencer aqui em Góis. A vitória final foi para Bernardo Votz, que levou a sua beta até à vitória em Verde Jum e também na Youth Cup. O início custou um bocadinho, mas depois foi espetacular. Consegui vencer a classe Verde Jum. Pódio final de Verde Jum do Campeonato Nacional de Enduro Maxi CFL. Passando para a categoria de Verdes 2, foi Agostinho Matos a ocupar o lugar mais baixo do pódio. Matos terminou atrás de Emanuel Costa, ele que foi o segundo classificado. Com o vencedor desta segunda ronda, Luís Cardoso. Luís Cardoso somou-se a sua segunda vitória da temporada e a vencer pela primeira vez em verdes absoluto. Foi divertido andar aqui em Góis e correu tudo muito bem, ganhámos a classe Verdes 2, a geral também. Agostinho Matos, Emanuel Costa e Luís Cardoso no pódio de Verdes 2. Em Verdes 3 foi Carlos Pires a terminar no terceiro lugar, apenas a 7 segundos daquele que foi o segundo classificado desta classe, Pedro Durães. Pedro Durães que se apresentou ainda a recuperar de uma lesão depois de ter vencido em Vila Nova de Santo André. Categoria de Verdes 3 que contou aqui com o domínio de Rui Marcelo Silva. O piloto da Husqvarna, da Motomário, foi o grande vencedor de Verdes 3. Foi uma boa prova, fiz uma boa primeira passagem das especiais e depois tentei gerir um bocadinho o resto do dia e correu bem. Rui Silva e Pedro Durães estão com o mesmo número de pontos na frente do campeonato, com Carlos Pires em terceiro. Muito animada foi a luta pelos lugares de pódio da categoria de veteranos. Daniel Jordão ficou com o terceiro lugar, aos comandos da sua Yamaha da Abeluz Volumotor, apenas a 7 segundos de Aníbal Botelho, com a Sherco da JMP Motos. Em veteranos, o campeão em título, Manuel Moura, continua a dominar e em Góis não foi exceção. Aos comandos da Yamaha da Oliveira Racing Team, Moura dominou de início ao fim e somou mais uma vitória. Pessoalmente, o dia correu muitíssimo bem desde manhã, que consegui encontrar um bom ritmo, diverti-me imenso, que é o que mais interessa, andei bem e pronto, e correu tudo bem, estamos prontos para ir para a próxima prova. Pódio de veteranos com Manuel Moura, que continua como líder do campeonato. A categoria de senhoras contou com uma presença internacional, mas foi um pódio 100% português. Bruno Antunes a ficar com o terceiro lugar, aos comandos da sua Gás do time Estrelinha Momento TT. Depois dos azares sofridos em Vila Nova de Santo André, Rita Vieira liderou a primeira metade da corrida para levar a sua Yamaha da raposeira Bubbles Racing Team ao segundo posto final. Rita Vieira terminou a 29 segundos daquela que foi a grande vencedora. Joana Gonçalves permanece invicta com o Husqvarna do time Jetmar. A atual campeã nacional teve algumas dificuldades na fase inicial da corrida, mas depois conseguiu recuperar o seu ritmo para vencer. Não comecei da melhor forma, mas ao longo do dia fui-me adaptando às especiais e acho que consegui melhorar depois a cada volta e acabou por correr tudo bem, consegui o principal objetivo que era ganhar. Joana Gonçalves é líder do campeonato, enquanto Rita Vieira e Bruno Antunes partilham o mesmo número de pontos no segundo lugar. António Carmo ocupou o lugar mais baixo do pódio da classe de super veteranos com a sua TM. Aos comandos de uma Sherco, Carlos Lopes foi o segundo classificado, desta vez a apenas 17 segundos do vencedor desta categoria, que foi Paulo Miranda. Paulo Miranda, de Tours Off-Road, Husqvarna, foi novamente o vencedor, mas agora com maior oposição por parte dos seus principais adversários. Campeonato de Super Veteranos, onde Paulo Miranda é agora líder isolado. O Campeonato Nacional de Enduro Maxi CFL segue agora para o peso da régua com aquela que vai ser a primeira ronda de 2 dias, a realizar a 12 e 13 de junho. O
Campeonato Nacional de Enduro Maxis CFL passou pela cidade de Águeda, onde se realizou a terceira ronda da temporada, fechando assim a primeira metade da época. Era a prova do Campeonato Nacional de Enduro, organizada pelo Active, em Águeda, mais uma vez com uma grande adesão de pilotos, 272 pilotos à partida, o que nos apraz dizer que é um número que nós temos mantido durante este início da época. Este ano a prova tinha características diferentes, efetivamente toda a caravana foi instalada no crossódromo do Caseirão, com todas as suas capacidades e qualidades para albergar toda a gente. Utilizámos a pista de motocross e depois cerca de 80% do percurso e as outras duas especiais, tanto a Extreme como a Enduro Test, completamente novas. Mesmo com um plantel repleto de pilotos internacionais, Gonçalo Reis voltou a estar ao seu melhor nível, levando a sua Gás do time Cais Motor Sol Posto até ao terceiro lugar da categoria de Elite 1. Na sua frente terminou Luís Oliveira, piloto que agora está a competir com a Yamaha. Ainda em adaptação a esta nova moto, o piloto da Oliveira Racing Team esteve ao ataque desde o início, conseguindo concluir no segundo posto e ficando no lugar mais baixo do pódio da categoria de absoluto. Quem segue imparável é Diogo Ventura. Aos comandos da Beta, da equipa Motospinha Beta Portugal Góis Motoclube, voltou a vencer na categoria de Elite 1 e foi segundo em termos de absoluto. No campeonato é líder da classe de Elite 1 e dilatou a vantagem no topo da classificação absoluto. Recordamos que o piloto é o atual campeão em título e está assim em boa posição para manter o título alcançado em 2019 e 2020. Pódio da classe de Elite 1 com Gonçalo Reis, Luís Oliveira e Diogo Ventura. Renato Silva, da Beta Portugal Motospinha, conquistou o seu segundo pódio da temporada. Com este resultado, o jovem piloto nortenho ascendeu ao segundo lugar da classe de Elite 2 em termos de campeonato. Rui Gonçalves não começou da melhor forma e, apesar de ter perdido cerca de 1 minuto na primeira volta, atacou no resto da prova para conseguir ascender ao segundo posto da Elite 2 e ficar a somente 3 segundos do pódio de absoluto. Mesmo assim, Rui Gonçalves é o atual líder do campeonato de Elite 2. De passagem por Portugal, o multicampeão do mundo, Aero Rams, levou a sua TM até à vitória final. O piloto finlandês é um dos mais experientes a nível internacional e em Águeda mostrou toda a sua qualidade, começando desde cedo a construir uma vantagem que lhe deu uma vitória com quase 1 minuto de vantagem. A Aero Rams estava em Portugal em preparação para o Enduro GP de Marco Canaveses e levou assim a sua primeira vitória no Campeonato Nacional de Enduro. Yeah, it was nice race, like quite tough race on the national series, and I enjoy be here, and this is good training for next weekend World Championship race. Pódio de Elite 2 com Renato Silva, Rui Gonçalves e Aero Rams. João Moura, da Thermopainel Motosúcia Racing, conquistou a sua primeira vitória em Open 2 e ficou com o lugar mais baixo do pódio em termos de Open absoluto. O piloto da Sherco foi muito regular e adaptou-se da melhor forma à grande dureza que foi aqui encontrada pelos pilotos nesta jornada de Campeonato Nacional de Enduro em Águeda. O duelo pela vitória tem sido muito intenso e em Águeda não foi diferente. Desta vez foi Rodrigo Luz, aos comandos da sua Yamaha 125 da Oliveira Racing Team, a concluir com o segundo lugar final, tanto em termos de Open 1 como em termos de Open absoluto. De regresso às vitórias esteve Gonçalo Sobrosa. Aos comandos da Beta, da equipa Beta Portugal Motospinha, conquistou a segunda vitória do ano, que lhe permitiu garantir uma importante vantagem tanto em Open 1 como em Open absoluto, onde é líder.
Recordamos que Gonçalo Sobrosa está também a preparar a sua participação no Campeonato do Mundo de Enduro na categoria de Júniores. Muito disputada teve novamente a categoria de Verde Jun. Com apenas 8 segundos a separar os 3 primeiros, Bernardo Vots, da equipa Beta Portugal, ficou com o lugar mais baixo do pódio, mantendo a liderança do campeonato em igualdade de pontos com o Vítor Queiroz, que foi segundo em Águeda. O piloto da Boncar Husqvarna liderou durante grande parte do dia, mas uma queda na última especial fez com que perdesse muito tempo, com Francisco Salgado, da equipa Rivais de Mérito, a ser o grande vencedor e a ficar a apenas 2 pontos do topo da classificação em termos de campeonato. A corrida correu-me bem, não tive nenhum imprevisto. Pódio final de Verde Jun, com Bernardo Vots, Vítor Queiroz e Francisco Salgado. João Rafael, com a gás da Motobrioso AQD Escuderia Castelo Branco, somou o seu primeiro pódio da temporada no campeonato de Enduro. O segundo lugar foi para Agostinho Matos, da Rivais de Mérito, e onde Luís Cardoso somou mais uma vitória isolada, tanto em Verdes 2 como em Verdes Absoluto. O piloto da Beta Portugal Motospinha continua como líder invicto em Verdes 2. Consegui estar sempre nos primeiros lugares da geral dos verdes e na classe. Depois, com a infelicidade de um adversário, consegui-me manter na liderança. A corrida estava a ser divertida, a disputa pelo lugar da frente. Assumi a liderança e depois foi gerir até ao final. Pódio final com João Rafael, Agostinho Matos e Luís Cardoso. Pedro Durães, com a KTM da Moto Lázaro Racing, foi o terceiro classificado em Verdes 3, ocupando o segundo lugar do campeonato. Apenas 9 segundos do grande vencedor, Rui Silva, da equipa Motomário, ficou com o segundo posto, sendo agora o líder em termos de Verdes 3. Primeira vitória do ano para o piloto da Beta Portugal Motospinha, José Silva, que assim se relança na luta pelo campeonato. Pódio final com Pedro Durães, Rui Silva e José Silva. Na categoria de veteranos foi Nuno Rocha, da AC Moto TM Racing, a ficar com o lugar mais baixo do pódio. O piloto de Coimbra terminou logo atrás do regressado Nuno Freitas, da equipa Fremoto, também ele a concluir isolado na segunda posição. Manuel Moura somou mais uma vitória, com 44 segundos de vantagem, que lhe permite manter a liderança do campeonato de veteranos, seguindo invicto na temporada de 2021. Pódio final com Nuno Rocha, Nuno Freitas e ainda Manuel Moura. A britânica Niamh Holmes foi outra das presenças internacionais nesta prova. A piloto da Team Bianchi Prata ficou com o lugar mais baixo do pódio. Rita Vieira, da Raposeiras Bubbles Racing Team, esteve muito perto de vencer. A pilota Yamaha terminou a somente 8 décimos da vencedora depois de ter liderado durante quase toda a jornada. Aproveitando toda a sua rapidez na pista de motocross, Joana Gonçalves, da Jetmar Husqvarna, somou mais uma vitória e é cada vez mais líder da categoria de senhoras. Foi uma prova bem disputada, com um traçado bastante engraçado. Tivemos o privilégio de também correr aí na pista de Águeda, de motocross, do Internacional, que é muito bom. Pódio final com Niamh Holmes, Rita Vieira e Joana Gonçalves. Entre os super veteranos, para pilotos com idades iguais ou superior a 49 anos, foi Carlos Lopes, do Góis Motoclube, a terminar no terceiro posto, logo atrás de Nuno Gonçalves com a Husqvarna da equipa Onexi. Terceira vitória da temporada para Paulo Miranda, da Torres Offroad Husqvarna, que é o único vencedor da classe de super veteranos no campeonato 2021. Pódio final com Carlos Lopes, Nuno Gonçalves e Paulo Miranda. Em termos de promoção, José Ferreira, da equipa Rivais de Mérito, ficou com o lugar mais baixo do pódio a somente 3 segundos do segundo classificado. Ricardo Mendes,
da equipa Lousa Motos colocou a sua Honda no segundo lugar, numa categoria que teve João Rato novamente como grande vencedor. É assim também o único vencedor em termos de promoção.